Vamos lá, vamos gravar mais um videozinho aqui no canal Inglearn. E hoje, Resident Evil Requiem, um jogo que será lançado no mês que vem. E tivemos ontem o showcase de apresentação do jogo. E vamos ver aqui o que vai ter de novidade nesse jogo. E vamos ver o que tem a apresentar aqui para nós. Vou soltar aqui o vídeo. Vamos lá. Resident Evil Showcase. In this showcase, we'll go over the latest information on Resident Evil Requiem, which will release next month on February 27th. Baixar aqui um pouquinho. Let's take a look at some of the gameplay. Aí. Então, Leon voltou. はい、出ないとは言ってないですね。いえ、言ってないです。まあ実際あの時も話しましたけど、レオンでバチバチのホラーのステージをテストしてみたんですけど、やっぱり Essa questão do Leon eu não me importo tanto não, porque eu nunca fui fã desse cara aí não. Eu prefiro outros personagens e eu gosto mais mesmo dos vilões, né, do que dos mocinhos da história. E eu acho que talvez quando eu pegar esse jogo, né, que eu não vou pegar no lançamento porque eu não tenho dinheiro, tá muito caro. Então quando entrar numa promoção aí e eu for pegar e jogar esse jogo, aí talvez eu vá preferir jogar até com a Grace, né, do que com o Leon. Mas a parte do Leon deve ser muito boa por causa da ação também, né, que vai ter nesse jogo aí. こんなレオンあんま見たくなくないっていう意見が大半だったっていうのは事実としてありますね。今回グレイスとレオンで全然違うゲームになってます。グレイスの方はその RE2 ですとかバイオ7もそうですね、ホラーに特化したゲーム体験になってまして、レオンの方はというとバイオ4に代表されるような緊張感はすごい高いんですけども、そこまでその恐怖と Ó, já um aspecto muito importante aqui, o jogo vai tentar trazer dois lados diferentes do que já teve na história do Resident Evil. Um é o lado sombrio e aterrorizante e com a Grace, e o outro com o Leon vai ser uma parte de mais ação, né? Coisas que você já pode perceber que tiveram nos outros Resident Evil. Os três primeiros Resident da franquia foi mais baseado no terror e no survival horror, e depois no Resident Evil 4, no 5, no 6 teve mais ação. Depois veio o Resident Evil 7 e o Village, que está meio dividido entre terror e ação ali, embora eu acho que ele seja um pouco mais de ação do que de terror. Mas como ele disse aí, essa vibe dos Resident Evil mais novos de terror será o do Resident Evil 7 e do Resident Evil 2 Remake. Na parte da Grace e na parte do Leon vai ter essa questão mais do Resident Evil 4, por exemplo, que é ação, né? Acho interessante essa perspectiva. Dá para agradar os dois públicos, né? アクションも楽しめるサバイバルホラー、レオンにふさわしい体験が作れてるんじゃないかなとは思ってて、グレース Tá の bem ホラ legal ー agora. とレオンのアクション2つこう並べて遊ぶことで、今までバイオハザードではないすごく感情の振れ幅が大きいゲームになってます。バイオハザードって緊張と弛緩のその差っていうのが一つ面白さだと思ってるんですけども、 Essa variação entre alívio e tensão é uma coisa que torna Resident Evil muito interessante. E realmente é essa vibe do jogo mesmo. Tem horas que você tá naquele momento de pressão, naquele momento de sufoco, e depois tem um alívio. Principalmente você sente alívio, para quem jogou os Resident Evil mais antigo, é aquela vibe lá da sala de salvamento do jogo, né? Você tinha nos Resident Evil mais antigos, os três primeiros que foram lançados, aquela sala do save room. Você entrava lá e você se sentia seguro. Depois que você saía, aí sim você já estava mais exposto. Mas realmente esse é um sentimento que Resident Evil, pelo menos para mim, sempre trouxe. E eu acho que vai trazer nesse novo Resident Evil também. すごく緊張して静かなペースで進むグレースのゲームプレイと、もう発散してダイナミックに激しいアクションをする、そういうカタルシスな Olha só, o que eu tô achando aqui, ó, vou até tirar. Cara, olha esse cenário. Parece que eles aproveitaram muito o Resident Evil Village, o castelo da Dimitrescu. Os móveis, os detalhes, parece que eles pegaram o castelo e tipo redecoraram ele, mas é o mesmo cenário
aqui, na minha opinião, que o da Dimitrescu lá, do Resident Evil Village. Até as texturas, a limpeza que tem no jogo, como é bem arrumadinho as coisas assim. Não sei que lugar que vai ser esse daí, mas parece que eles reaproveitaram bastante o castelo da Dimitrescu para poder colocar nesse jogo e só fizeram um rearranjo. あれを大きな意味でその緊張と弛緩っていう役割としてパートを最適に配置する、こういう意図で構成してますね。 Olha isso aqui, ó. O Leon tem os movimentos agora da hora, né? Parece que agora, enfim, né? Ele tá mais experiente e tal. 大きな意味でその緊張と弛緩っていう Mas olha essa parte, ó. パートを最適に配置する、こういう意図で構成してますね。 Ó, essa... Acho que não deu pra pausar direito. Mas essa aqui me lembrou uma das filhas do Dimitrescu lá, daquelas vampirinhas lá, ó. Parece que reaproveitaram o personagem, fizeram umas leves mudanças e colocaram aqui. Não é? Parece que é um jogo que reaproveita muito de jogos anteriores, né? Isso me fez muito lembrar uma daquelas vampiras lá, das filhas de Dimitrescu, lá do Resident Evil Village. A evolução do Requiem. レオンとグレース2人とも主人公なんですけども、ストーリーとしては基本的には一つ。ストーリーの中でプレイヤーキャラがグレースになるパートがあって、またレオンがプレイするパートがあると、そういう構成になってますね。バイオ6の後のレオンの続きですけど、レオンはレクイエムの段階でも DSO のエージェントとして、バイオハザードテロと世界のね戦い続けてるってことになってます。彼は Ó, uma informação interessante, sendo o Leon continuar ao trabalho dele depois do Resident Evil 6, que na verdade Resident Evil 6 eu também nem joguei, né? Eu joguei os 3 primeiros, sendo que o 1 eu joguei muito pouco, o 2 do PlayStation 1 joguei muito pouquinho também, mas zerei no Nintendo 64, joguei um pouco do 3, eu zerei o 4 no PlayStation 2, aí depois veio o 5, joguei um pouco também, e o 6 só um pouquinho também. Eu lembro que o 6 tinha, parece que era 3 campanhas, né? A do Jack, a da Sherry e a do Leon, né? No caso da do Leon, que foi a que eu joguei, o Leon já tava... Tinha alguns zumbis ali e tal, mas ele já tava mais experiente. Agora nesse jogo, que ele vai estar mais velho, mais experiente, é bem normal que ele tenha uns golpes novos ou que tenha um tipo de armamento diferente e que não sinta aquele medo ou aquela impressão de ser a primeira vez que ele está enfrentando aqueles tipos de criatura, né? Já a Grace é diferente, então você vai ter essas duas perspectivas. Então eu acho bacana, esse cenário também ficou muito legal, ó. Pausei na hora certa. A cidade destruída na época dos primeiros Resident Evil. たくさんの悲劇を見てきた。おそらく彼今回過去一追い詰められることになると思うんで、その辺も注目してほしいなと思います。 Uma nova geração de infectados. 今回のゾンビは生前のその人の特徴っていうのを引き継いでいるゾンビがいます。例えばこの館の中で掃除係の人がいるんですけども、その人はゾンビになってもひたすらこう屋敷をきれいにしようとね掃除を続けてるんですよ。このようにいろんなこう生前の行動に執着するゾンビがいて。 Ó, deixa eu voltar só um pouquinho aqui. このように Os zumbis agora vão ter as características de manter o que eles faziam antes, né, da morte. Então, no caso aí mostrou uma zeladora, uma empregada que estava fazendo a limpeza. Depois que ela virou zumbi, ela vai continuar fazendo a limpeza, né? É um pouco estranho. É uma questão nova, é um adicional para o jogo. Não sei se isso vai ficar bacana. À primeira vista parece que não. É muito estranho você achar que um zumbi, por ser um morto-vivo, vai ter essas características. Mas como Resident Evil é bom para bolar histórias, pode ser então, né? A gente não sabe também que tipo de infecção é essa e que tipo de zumbi é essa. Que a gente vai saber quando jogar o jogo. Mas pode ser que dentro do jogo, dentro da história, depois que foi explicado por que eles mantêm esses instintos e qual é o tipo de infecção, aí sim pode ser que seja mais aceitável, né? Mas inicialmente tenho dois sentimentos. É um lado que é diferente, sim, manter as características, e deve ser curioso ver os zumbis mantendo as características. Isso dá para você
conhecer um pouco mais do que... ter uma ideia do que eram os personagens antes de se transformar em zumbi, o que eles faziam, e depois, por outro lado também, a gente tem esse negócio de ser esquisito, né? Um zumbi fazendo atividades que eles estavam fazendo antes, né? Então, enfim, só a história do jogo mesmo que vai dar uma explicação para isso. E eu pausei exatamente nessa parte aqui porque, olha só, mais uma vez, isso aqui me lembrando o castelo da Dimitrescu, reformulado, parece que foi o mesmo castelo, só que eles pegaram e reformularam, né? Esse aqui parece os corredores da parte de cima lá do castelo. E se eu não me engano, essa zumbi que está aí de vestido branco é aquela que apareceu um pouco no início lá com o Leon dando tiro na cara dela e que ela parece um pouco com uma das filhas da Dimitrescu. Então assim, até agora eu vi esses cenários parecendo esse castelo que vai estar mostrando muito aí no jogo, muito rebuscado, uma coisa muito aproveitada do Resident Evil Village. Nada contra, né? Mas isso me fez lembrar bastante. Eu acho que é um dos poucos jogos que eu vejo que teve tanto reaproveitamento de um cenário anterior de outros jogos. Mas não estou dizendo que isso é ruim, né? Isso é até legal, eu gosto desse cenário de meio de castelo, todo arrumado assim. É bacana de ver. こう生前の行動に執着するゾンビがいて、ゲームでは彼らの行動を観察して、うまくかわすのに利用したり倒すのに使うと、こういったことができるようになってます。 Cara, esse cara aqui também, ó, vamos voltar aqui um pouquinho, ele parece o do Resident Evil 7 um pouquinho, não parece o Clancy lá, da filmagem que você tem na primeira fita? Repara pra você ver. Lembra bastante, pode não ser o mesmo, mas lembra bastante. Leon e Grace, dois estilos de jogo. レオンのゲームプレイは圧倒的な緊張感のある戦闘。 Cara, a jogabilidade parece estar bem boa, hein? Olha o sangue jorrando, que da hora. Agora tem um machado, ó. É uma boa uma arma de mão, né, pra se proteger. Atirou no saco do cara. Essa é uma das coisas que eu mais gostei no Resident Evil 4. Essa questão de você poder mirar, desorientar ali o inimigo e você acertar um chute. Isso faz com que você economize a munição. E é bem legal eles trazer isso para esse Resident Evil agora, né? Uma mecânica que eu gostei bastante. E dá um pouco mais de realismo. Atira e você dá umas porradas. Até porque quando você jogava os primeiros Resident Evil, né, eu sei que era focado ali mais no survival horror, mas era esquisito você ver um agente secreto, treinado, militar, não dar uma porrada num zumbi, não conseguir se desviar. Depois eles colocaram essa mecânica no Resident Evil 3, mas no 1, no 2 não tinha essa questão da esquiva, de você poder dar uma porrada pelo menos nos zumbis, né, ou dar um tiro e depois dar uma porrada neles, e isso foi acrescentado no Resident Evil 4. Claro que eu não sei se também devido às limitações da época do PlayStation 1, né, que os Resident Evil, os 3 primeiros, foram lançados primeiramente para o Resident Evil 1, depois teve a versão do Resident Evil 2 para o Nintendo 64, mas eu acho que essa mecânica do Leon aí colocada, resgatada novamente nesse novo jogo, é bem legal, né? Isso faz com que você economize munição e você tem uma questão mais realista, né? Apesar de que o Leon já é mais velho, já é acostumado, então ele já não tem tanto medo desse tipo de coisa que acontece, né? De armas biológicas, zumbis, esses tipos de monstro, então ele pode lidar melhor com essa situação, diferente da Grace, que vai parecer um Ethan da vida, né? Que está começando ali agora nesse mundo e que não tem experiência nem nada, então ela vai ficar mais escondida e um pouco mais acuada, né? É isso aí. E vão poder pegar a motosserra também, isso vai ser da hora, hein? Até voltar um pouquinho aqui, ó. Caralho, ó, o sangue ficou muito da hora. Rapaz, agora ficou violento, hein?
A questão é saber se o motosserra vai durar muito tempo, ou vai ser 2, 3 golpes e acabou, ele vai quebrar sozinho. A Grace aí, ó, ela já vai ser mais inexperiente. Eita lasqueira, isso aí não é uma pistola, isso aí é uma 12 praticamente. Caramba, vamos ver aqui de novo? Olha isso. Rapaz. Estourou a cabeça dos bichos. Agora você pode pegar o sangue dos inimigos. O menu vai ser igual ao do Resident Evil 2, praticamente. Caramba, que exagero, hein? Deu uma seringada no cara. Dá uma olhada aqui de novo. Com uma seringada só no cara. Ele explodiu. Ó, tá aí uma coisa que, né, deve ter a explicação no jogo, porque é muito incomum e esquisito você pegar o sangue de um outro zumbi, colocar em um e ele explodir, né? Então pode ser que a infecção vai de um para o outro, vai causar uma determinada reação e que o contato de sangue de um com o outro vai explodir, mas isso aí vai ter que ser explicado no jogo. Eu achei exagerado, até ela falando ali, a Grace lá, foi efetiva até demais. Achei um pouco exagerado, mas não dá pra negar que ver um monte de sangue voando aí é bem legal de se ver no jogo, né? O jogo tá bem sangrento e mais aterrorizante por causa dessas partes de sangue. A variety of gameplay options have also been added to this title. Players can switch between 2 camera perspectives. Isso é bom, hein? Alternar entre as câmeras. And these can be changed at any time during the game. Pode ser feito a qualquer momento no menu. Multiple difficulties are also available. New players can enjoy casual mode and use aim assist to take down zombies with more ease. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para ver. Ó, nós temos aqui, ó, as dificuldades, vai ser a casual, vai ser a moderada, né, a normal e a normal clássica, né? Você vê, ele tá ali na moderna, né, na normal moderna, que é um suspense e terror balanceados e uma dificuldade normal entre os jogos de Resident Evil. Players can enjoy casual mode and use aim assist to take down zombies with more ease. But if you choose standard classic, ink ribbons will be needed to save the game when playing as Grace. This mode is recommended for those who enjoy a tense atmosphere. Olha, vai ter que usar os negocinhos que nem tinha nos antigos para salvar, né? Será que esse carro vai poder ser usado durante a campanha do jogo? It's one of those collaborations you're always dreaming of as a gaming fan working in this environment. Collaborations like this obviously don't spawn out of nowhere. For his adventures, Leon needed a car which represents his style, but also delivers when it comes to navigating him through, all of those dangerous moments he experiences in the game. What I really admire about the custom Resident Evil Cayenne Turbo GT is how the team stayed true to its characteristics by still ensuring it feels authentic in this world. The
took a lot of expertise from different departments at Porsche and complex 3D printing to apply those customizations to the real car. It's going to look amazing in the game. 今回もう一つハミルトンさんと、コラボさせていただきまして Ué, não falou? Será que それぞ vai... れのキャラのイメージをモチーフとした Será que vai poder usar o carro no jogo? Passar por cima dos zumbis ou alguns monstros? Fantastic watch models Ou é só pra cenas to mesmo? create those worn in the game in all the stunning details. The khaki field autochrono and the Pan Europe automatic will be in limited edition, 2,000 pieces each, and will release alongside Resident Evil Requiem on February the 27th. Uma francesa tentando falar inglês? In addition to the base game, a deluxe edition featuring bonus content will also be available for purchase. Extra costumes for Grace and Leon, weapon skins, and screen filters will be included in this edition. Olha só, dá uma olhada nisso aqui. Pre-order Uma das... and screen filters will be Ó. included. Extra costumes for Uma das Grace skins... Uma das skins da Grace é a da Dimitrescu. Então pode ter certeza que sim. Não é só por isso também, né? Mas foi reaproveitado o castelo da Dimitrescu na maioria das cenas que mostrou aí do jogo, né? O que eu já disse que não tem nada contra, ficou muito legal, né? Mas ficou muito visível isso daí. Neon, weapon skins, and screen filters will be included in this edition. Those who pre-order will receive an Apocalypse costume for Grace. Along with the platforms shown, the game will also be available on the cloud gaming service GeForce Now. This title is being developed in collaboration with NVIDIA, so a wide range of PC users can enjoy it. It's such an honor to work on Resident Evil. The iconic series has been thrilling fans around the world for close to 30 years and has continued to raise the bar for innovation and technology with every single release. We've been working closely with Capcom. Aquela cena dos carros de polícia ali parece muito a do Resident Evil 3, né? Daquela abertura. Lembra bastante. An AI-powered NVIDIA DLSS 4 with multi-frame generation, incredibly fast performance. DLSS also makes Resident Evil Requiem more accessible across a wide range of PCs, extending the nightmare to more gamers. And with GeForce Now, gamers can experience Resident Evil Requiem at launch with the cutting-edge graphics and performance on nearly any device, streaming from powerful Os ambientes estão bem bonitos, hein? servers in the cloud. I can't wait to unlock the mysteries of Raccoon City once again. Not only that, 1/6 scale figures of our two protagonists will also be available for purchase. Grace and Leon's figures can be displayed separately or together as a set. And if you line them up with previous figures, both figures are scheduled for release this fall. An original design Nintendo Switch 2 Pro Olha, até um controle do Resident Evil pro Nintendo Switch. And as a series first, Amiibo will also be available. Please look forward to more information. On Resident Evil Requiem launch day, the gold editions of both Resident Evil Olha, Resident Evil 7 e 8 no Switch. Hazard, including all downloadable content, will be released on the Nintendo Switch 2. We'll also be celebrating 30 years of the series with special concerts. Relive the series' greatest moments with breathtaking orchestral performances. The first ticket lottery is open right now to Resident Evil ambassadors. Concerts are planned for not just Japan, but North America and Europe. More information on these will be released later. これもねまだお伝えしたいんですけど、実はレオンにはある秘密があって、そことも関わってくる要素だったり、
グレースのお母さんアレスタが殺された、そこにも関わる非常に重要なものになっているので、この辺のねその謎をプレイしてぜひ解き明かしていってもらえればなと思います。レクイエムまだまだ言いたいこと本当にキリがないんで、発売まで引き続き注目していただければと思います。Why did you kidnap me? Kidnap you. I liberated you. Mais um trailerzinho pra nós. I think I want a second opinion. Tá muito legal, hein, velho? I'll keep our friends busy. Caralho, olha só. Pera aí. Vamos voltar aqui. Olha só, velho, reaproveitaram o bebê lá do Resident Evil Village. Ele tá, olha só, é a mesma estrutura do corpo, só que ele foi meio que redesenhado, ó. Deixa eu voltar aqui só mais um pouquinho pra ver se aparece. I'll keep our friends busy. Presta atenção, olha só. Olha. Cara, é a mesma. Tenho certeza que eles reaproveitaram o bebê lá, ó. É que eu não consigo pausar aqui no tempo certo, pera aí. I'll keep our friends busy. Deixa eu tentar aqui. Quero tentar, ó, na hora que ele abrir a boca aqui, dá pra ver direitinho e lembra o bebê do Resident Evil Village. Aqui, ó. Esse é o frame, olha só. É igualzinho, cara. Pegaram o bebê do Resident Evil Village e fizeram esse monstro aí, ó. Reaproveitaram mesmo, ó. Tenho certeza que é isso. Mas ficou legal também, ó. E parece que ele vai meio se arrastando atrás de você, né? Não sei se aqui vai estar no lado do Leon ou se vai estar no lado da Grace, né? Provavelmente no da Grace. Enfim. (27 de fevereiro). Bom, e é isso aí. Terminamos aqui o Resident Evil Showcase. Deixa eu... Pessoal, finalmente vamos assistir o Showcase. Essa bosta desse vídeo entrou aqui, não. Enfim, bom, é isso aí. Tivemos então aqui o evento do Resident Evil. Eu gostei da maioria das coisas. Algumas coisas é estranho, por exemplo, os zumbis ter aquela questão de ficar com as suas atividades anteriores antes de se transformar em zumbi. Por um lado é bom, porque você vai poder ver personagens aleatórios, provavelmente dentro do jogo, e que você vai ter uma ideia do que eles faziam antes, né? De alguns comportamentos deles antes de virarem zumbi. Mas também, por outro lado, é esquisito você ver um zumbi fazendo esse tipo de coisa, né? Como eu disse, o jogo deve explicar isso. A outra questão é a questão do... você tem as duas jogabilidades da Grace e do Leon, né? E as duas vão remeter aos Resident Evil anteriores, né? A questão mais terror, dos 3 primeiros Resident Evil e do 7, e um pouco da do Village ali. E na parte da Grace e na parte do Leon, mais os Resident Evil 4, o 5 e o 6, que foram mais focados em ação. Então, vão ser duas perspectivas ali que eu acho que vai agradar aos dois jogadores, né? Aquele que é focado um pouco mais em ação e aquele que é um pouco mais terror. Então, acho que vai ser uma boa combinação. E aí temos os cenários aproveitados, principalmente o castelo da Dimitrescu aí do Resident Evil Village. Eu tenho certeza que é aquele castelo, eles só remodelaram ele, né? É muito nítido ali pra mim. E alguns personagens como esse que a gente viu, né? O bebê também do Resident Evil Village foi reaproveitado e foi criado um outro tipo de monstro. E achei bastante bacana isso daí. Com relação a outras coisas, tipo essa questão da edição Premium do Resident Evil Village V, tá mais normal, né? Vai vir com aquelas questões dos bonequinhos, vai vir uns trajes diferentes, etc e tal. Eu não me preocupo tanto com isso, né? Mas para quem é fã ou para quem é colecionador para pegar essa versão. Acho que o jogo ainda está muito caro. Vou esperar uma promoção para poder adquirir esse jogo.
Mas eu acho sim que o jogo vai ser muito bom, né? E eu fiquei triste que não saiu uma demo, né? É muito ruim não ter saído. Normalmente todos os Resident Evil tem uma demo para você jogar, e infelizmente essa não teve, pelo menos agora, né? Eu espero que tenha mais para frente, mas falta aí pouco mais de um mês para o lançamento do jogo. Quem sabe ainda vai ter um outro evento de Resident Evil mostrando mais coisas e com uma demo para ser jogada, né? Bom, é isso aí. As outras coisas que eu não comentei aqui não chamaram tanta atenção, é muito mais do mesmo. Essa questão de, né, o carro, né, será que o carro vai ser poder jogar dentro do jogo? Você vai atropelar zumbis, vai matar alguns monstros, ou usar ele para fugir de um local para outro? Seria muito interessante, sim, se tivesse isso, né? Apesar de que eles colocaram essa parceria com o carro, deveria mostrar alguma coisa em relação a isso. Mas vamos ver lá dentro do jogo. Essa questão de relógio não me interessa também. E eu acho que o mais importante desse evento aí, eu acho que eu já citei aqui, algumas coisas chamaram bem a atenção e parece que o jogo vai ser muito bom mesmo. Mas nenhum jogo, por melhor que ele seja, vai valer o preço que está sendo vendido. Até porque no lançamento pode ser que saia com alguns bugs, né? Então é melhor esperar entrar numa promoção e vir supostas atualizações, caso ele tenha saído com algum defeito ou com algum bug, como a gente já está acostumado a ver no mercado. Bom, era isso. Esse era o React. Vamos esperar que tenha uma demo, pelo menos até antes do lançamento. Pelo menos a demo para eu jogar vai ser bom, né, para matar um pouco a vontade de jogar o jogo antes de comprar o jogo oficialmente em uma promoção um pouco mais para frente. É isso aí. Vou ficando por aqui então. Nos vemos então no próximo vídeo.